Vamos lá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Olá, 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 sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Hoje eu vou compartilhar com vocês o meu devocional. Acabei de terminar aqui e eu senti, vou compartilhar com o povo. Hoje chegamos ao dia 12 do jejum de Daniel e vou contar para vocês, hein? Está sendo poderoso esse tempo de jejum de Daniel. Muitas coisas acontecendo. Deus tem feito curas surreais dentro da comunidade. E hoje eu vim aqui compartilhar com vocês o dia 12, que é sobre domínio próprio. Eu vou ler a passagem da palavra, compartilhar com vocês, e depois eu vou compartilhar o que eu estudei aqui com base nessa passagem. Bom dia! Bom dia, mulheres que estão chegando aqui no Instagram. Eu também estou pelo YouTube, fazendo um pouquinho de cada para aprender, né, a dominar essas duas plataformas. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Onde fala de domínio próprio. Domínio próprio é Gálatas 5, do 22 ao 23, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vamos lá. Vamos mergulhar mais um pouquinho. Sempre tem mais. Vou compartilhar com vocês aqui o que eu escrevi. Domínio próprio, Gálatas 5, 22, 23. Eu escrevi a palavra disciplina aqui no meu caderno, porque é a palavra do dia de hoje. E o que mais me chamou a atenção eu perguntei, Deus, por que não há lei? Aí eu aprofundei, fui estudar. Por que não há lei? Como diz ali no finalzinho. Contra essas coisas não há lei. Não há lei porque quando vivemos segundo os frutos do Espírito, estamos cumprindo em essência aquilo que a lei queria produzir, mas não conseguiria gerar no coração humano. Deus é perfeito. Olha só. Não há lei, não existe lei, porque quando vivemos segundo os frutos do Espírito, que são todos esses que eu citei, estamos cumprindo em essência, nós estamos alinhadas ao fruto do Espírito, nós estamos cumprindo a lei em essência, com aquilo que a gente deveria produzir, mas não conseguiria gerar no coração humano. Essa lei a gente nunca vai conseguir gerar sozinhas no coração humano, porque é um fruto do Espírito. Quais são as obras da carne? Vamos lá. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Todos nós aqui sabemos que o reino está em vós, em nós, dentro de nós. E a gente só acessa verdadeiramente o reino quando nós alinhamos o nosso coração ao coração de Deus. Somos gratos pelo que a gente tem, independente de qualquer coisa. Um coração grato recebe a graça. Pronto, acabou. A lei pode dizer o que é certo,
Mas só o Espírito pode formar o certo dentro de nós. A lei aponta, o Espírito transforma. Eu sozinha não dou conta de me transformar, porque é o Espírito de Deus que habita em mim que me transforma. Ele lapida as minhas emoções, ele me ajuda a liberar esses padrões, essas crenças que eu carrego. Todos nós carregamos. E só o Espírito que consegue limpar essas coisas, porque dele provém todas as fontes de água viva. Não vem de outro lugar, não vem de mim, vem dele. Vem direto da fonte, que é ele. O fruto do Espírito é a natureza de Cristo sendo formada em nós. Porque quando a gente fala, eu estou em Cristo, eu estou com Cristo, eu amo, eu sou paciente, eu sou boa, eu sou amável, sinto paz. A paz que excede todo entendimento a gente só sente quando a gente está sendo Cristo. Não tem como, é impossível eu sozinha acessar coisas do meu Pai. Até mesmo porque, se eu dar honra a mim, eu vou estar desonrando aquele que me colocou aqui. Ele que colocou todas as coisas em mim. E a gente só desbloqueia, só acessa verdadeiramente todos esses tesouros que estão guardados dentro de nós quando a gente alinha o nosso coração ao coração do Pai. Aí, quando a gente perde a paciência, a gente fala assim: tô na carne. Porque quando eu estou no espírito, eu sou paciente. Simples. O fruto do Espírito é a natureza de Cristo em nós sendo formada. Olha que lindo. O fruto do Espírito é a natureza de Cristo sendo formada em nós. Ou seja, o fruto do Espírito, ele é a natureza crística em nós sendo formada. Por isso que não existe uma transformação do dia para a noite, não existe fruto do dia para a noite. Existe uma consciência, eu me alinho a essa consciência, eu começo a colocar em prática as coisas que eu estou recebendo, e aos poucos eu vou formando o meu caráter, estando com Cristo e em Cristo, e deixando todas as crenças e padrões que eu me identificava para trás. Por isso que quando a gente nasce de novo, nós somos uma nova criatura em Cristo. Eu me torno uma nova criatura em Cristo justamente porque eu deixei as coisas velhas para trás. Não tem como eu me tornar uma nova criatura em Cristo ainda vivendo as obras da carne. Mas a gente não pode se cobrar, porque não existe uma grande virada de chave. São várias pequenas viradas de chave que a gente vai tendo no decorrer do caminho e a gente vai aprendendo. Maturidade espiritual não é parecer super crente. Eu tenho ranço de crente. Nossa, eu tenho pavor. Meu Deus, eu digo assim, ó, Jesus, me ensina mais esses crentes, crentoide, que sabe tudo de Bíblia e nada de ti. Sério, essa sou eu. Talvez alguns aqui não conheçam essa minha versão, mas eu tenho ranço de crente sim por conta disso. Sabe tudo de Bíblia, tudo de versículo, mas não vive. É nítido e claro que a pessoa não vive o que ela fala. Porque o resultado fala mais do que 1000 palavras. Não tem. Maturidade espiritual não é parecer super crente. É parecer cada vez mais com Jesus. Quem foi Jesus? Ele amou, ele se alegrou, ele honrou, ele multiplicou, ele curou, ele resgatou, ele avivou. Tirou as pessoas do lixo, tirou as pessoas da lama, tira até hoje. Todo aquele que nele crê será salvo. Eu creio em Jesus, eu creio na cruz, eu creio na remissão de todos os meus pecados, eu já fui salvo. Agora, qual é a diferença de estar nele e não estar nele? Olha para o resultado da tua vida.
Tu ainda não está vivendo tudo que tu gostaria de viver? E eu não tô falando de coisas, porque coisas não pagam a cruz. Causas, sim. O fruto não amadurece de um dia para o outro. Não tem como a gente hoje plantar algo bom, perfeito e agradável, alinhando o coração do nosso Pai, e amanhã já colher o fruto. Não, tem um tempo, tudo leva um tempo para amadurecer. A gente precisa respeitar os processos. Eu escrevi assim, ó: há processo, há poda, há tratamento, tempo e permanência. Se a gente for olhar para uma árvore hoje, se a gente for olhar para uma árvore grande, já desenvolvida, ela foi resiliente, ela foi paciente, ela viveu um processo, ela passou por poda, ela passou por tratamento, levou um tempo. Só que o que que acontece com a gente? A gente quer plantar hoje e quer colher amanhã. Não existe isso. Isso é uma ilusão, isso é uma distorção da verdade. Então a gente precisa se atentar muito às coisas que acontecem na nossa vida. E o real motivo de muitas coisas muitas vezes não acontecer. Onde o espírito tem liberdade, o fruto aparece. Se o Espírito de Deus tem liberdade para fluir através de nós, os frutos começam a aparecer. Agora, se a gente fica preso no passado, com mágoa, com rancorzinho, com falta de perdão, desonrando os nossos pais, sem reconhecer que eles deram o melhor que eles puderam dar para nós, sem reconhecer que a gente está vivendo exatamente a vida que a gente merece, cada um tem a vida que merece. Meu Deus, Cris, isso é muito pesado. Eu também achei muito pesado quando escutei essa frase a primeira vez. Mas é verdade. Cada um tem a vida que merece. Nem mais, nem menos. Aí quando eu escutei essa frase pela primeira vez, foi um choque no primeiro momento, e depois no segundo momento eu disse: "É verdade. Eu sou 100% responsável por todas as coisas que acontecem na minha vida. E se é possível eu mudar o meu futuro, esse futuro que eu desejo ou almejo mudar, ele começa no meu presente, hoje. O que eu escolho hoje vai determinar totalmente o rumo da minha vida. Tudo que vocês que estão me escutando agora fizerem hoje vai mudar totalmente o rumo da vida de vocês, assim como mudou o rumo da minha vida há uns anos atrás, há 5 anos atrás. Tudo que vocês escolherem viver hoje vai mudar o futuro de vocês. Por que que a minha vida foi mudada e é transformada todos os dias? Porque eu escolhi um caminho e uma verdade. Eu percorri várias doutrinas, várias religiões, vários lugares. Mas a verdade, ela é só uma. Não me vem com esse papo que Deus está em todos os lugares. Em parte é verdade, em parte não é. Ele está em todos os lugares porque ele está em nós. Todos os lugares seria nós em todos os lugares. A igreja de Cristo, ela tem pernas. Ela não é um lugar fixo. A igreja de Cristo, ela se movimenta em amor. Ela se movimenta em educação, em ensino, em mudança de mentalidade. Agora aqui eu estou entregando um alimento para vocês. E não é um alimento palpável. É um alimento espiritual. É esse alimento que eu consumo todos os dias. E é por conta desse alimento que a minha vida é transformada todos os dias. Não porque eu sou capaz, mas porque Ele em mim faz novas todas as coisas, todos os dias. Onde o espírito tem liberdade, o fruto aparece. Não tem, não tem como ser diferente. O fruto do espírito é Cristo sendo revelado no caráter de quem decidiu viver sob o governo de Deus. Cris, eu conheço um monte de crente que não tem Jesus.
Eu também conheço, mas eu conheço muitos cristãos. Eu não sou crente, porque crente até o diabo é. Eu sou filha. Vocês querem identificar um discurso de uma filha de Deus e um discurso de uma crente, é a forma como fala. A filha de Deus, ela fala como filha. Ela tem fé, ela tem amor nas palavras. Eu posso até passar raiva, passar ranço nos dias, porque eu sou um ser humano, é normal. E eu não vou para o inferno porque eu estou viva. E quando nós estamos vivos, nós sentimos todas as emoções, é normal. Eu estou viva, eu sinto as emoções. Só que o que é o domínio próprio? É eu exercer governo sobre essas emoções, porque se eu não exerço governo sobre essas emoções, eu não estou revelando o caráter de Cristo através da minha vida. É simples. O fruto do Espírito é Cristo sendo revelado no caráter de quem decidiu viver sob o governo de Deus, não sob o governo da própria carne. Existem lutas que nós vivemos porque a carne ainda governa. O Espírito só tem liberdade quando a carne para de governar, quando o ego para de governar. O ego, ele é arrogante, ele é orgulhoso, ele não pede perdão, ele não pede desculpas. Não tem como o Espírito de Deus fluir através do ego. Por isso que de todas as coisas que nós devemos guardar o nosso coração. Porque dele provém todas as coisas. Todas as coisas. Domínio próprio. No final das contas, o que é? É governo sobre si. De novo, se eu não exerço governo sobre mim, sobre os meus impulsos, sobre os meus prazeres, sobre os meus desejos, sobre as minhas vontades, porque o que é a minha vontade? É ego. Eu só vou satisfazer os meus prazeres e dane-se o mundo. Exploda-se o mundo, eu não quero saber de nada. Agora, quando eu alinho meu coração ao coração do meu pai, eu exerço o governo sobre mim. Agora, se eu não estou alinhado ao coração do meu pai, o meu ego governa, a arrogância governa, o orgulho governa, a prepotência, a mentalidade de escassez, a mentalidade de miséria, ela me governa e ela domina o meu dia. E o que eu colho amanhã depois? Exatamente esses frutos. A gente só colhe no futuro aquilo que a gente está plantando no presente. Hoje, o dia de hoje, é uma projeção de um presente no passado. Mas tudo acontece ao mesmo tempo. Como assim, Cris? Assim, simples. Não precisa ficar querendo entender o que eu tô falando, só recebe. Só fecha os teus olhos e recebe o que eu tô falando aqui, porque foi assim que eu recebi. Domínio próprio é governo sobre si. Pai, exerça o governo sobre mim, porque eu não consigo sozinha. Pai, vem aqui sobre mim, sobre essa carne egóica, que só pensa nela, nos prazeres dela, nos desejos dela. E tudo que a carne consome é contrário ao que o Espírito de Deus quer liberar através da nossa vida e que a carne não permite. A filha amada de Deus, ela jamais vai falar: eu não consigo parar de comer doce. A filha amada de Deus, ela jamais vai falar: isso me domina. A filha amada de Deus, ela jamais vai falar que o prazer momentâneo é melhor e maior do que tudo que Deus quer fazer através da vida dela. Domínio próprio é quando o espírito governa os impulsos e não o contrário. Se hoje tem alguma filha amada aqui assistindo agora ou depois do que ficar gravado, tanto no YouTube quanto aqui no Instagram, se tu estiver assistindo isso, receba de braços abertos, de peito aberto essa palavra.
Porque a gente só é transformado verdadeiramente através de Jesus, não através da minha vida, é através de Jesus. Jesus me transforma e ele quer transformar todos. O caráter de Cristo, ele quer ser revelado através da nossa vida, através das nossas escolhas, das nossas decisões, através do governo sobre a nossa carne. E essas coisas, elas não vão acontecer se a gente não permitir isso fluir. Nós damos ordem, nós temos autoridade, legalidade para dar ordem. Até para os anjos, quem dirá para a carne? Carne, te aquieta, vai respirar fundo. Vai fazer um soco, vai fazer uma meditação, vai fazer uma oração. Eu que mando aqui. Tu não manda em mim. A filha amada, ela governa exatamente com essa palavra. Domínio próprio é não ser escravo do humor, da carne. O que é a carne? O corpo. Esse corpinho aqui, ó. Eu não sou escrava do corpo. Eu sou filha de Deus. Naturalmente, Deus é livre, ele tem liberdade para fluir através da minha vida. O caráter de Cristo, ele tem liberdade para fluir através da minha vida. E nada mais. Eu não sou escrava do meu humor. Gente, tem mulheres que tomam um remédio para TDAH, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Não existem doenças. Existem decisões e escolhas que são tomadas todos os dias com base. Eu fiz um desenho hoje de manhã durante uma aula. Deus me entregou um desenho de como as coisas acontecem. Eu não vou explicar isso agora, porque eu tenho um compromisso agora às 10 e eu vou encerrar aqui com vocês. Mas talvez eu traga esse desenho, essa revelação, ela não está completa ainda de como as coisas acontecem, porque tudo que a gente não resolve a nível almático, a nossa mente, ela dá sugestões para as coisas não resolvidas no nível almático, e a gente colhe frutos disso. Se a gente não permitir o Espírito de Deus fluir através da nossa vida e limpar através dos rios de águas vivas, fluirão rios de águas vivas, fluirão rios de águas vivas através da nossa vida, que fluirão e transbordarão para os outros filhos, e outros filhos limparão suas almas, limparão os seus corações, e outros filhos limparão os corações de outros filhos, e assim o transbordo infinito e nunca mais termina. É não ser escravas do desejo, é não ser escravas da língua. Escravos também tem homens aqui na live. Escravos da língua. Eu escutei hoje de manhã, no nosso estudo de todo domingo, às 7. Quem tiver interesse, me chama, que eu mando o link do grupo. Não fica de fora, tem lugar à mesa. Tem lugar para todo mundo. Todo aquele que quiser se sentar à mesa tem lugar. Eu fui ousada e eu sentei nessa mesa. E eu recebo alimento todos os dias nessa mesa. E como eu disse, não existe fofoca, ela não é do demônio. Ela é da nossa língua, da nossa mente, das nossas emoções. Quando não existe governo e domínio próprio sobre as coisas, a gente quer botar a culpa no capeta o tempo todo. E a gente fica abrindo espaço para ele entrar no nosso dia e governar o nosso dia, e a gente nem percebe. Não foi ele, foi eu, foi tu. Fomos nós abrimos portas o tempo todo. Ou, se a gente quiser, a gente também pode fechar as portas. Nós escolhemos, nós somos 100% responsáveis por tudo aquilo que acontece na nossa vida. Domínio próprio é não ser escrava da pressa. Eu comecei a me incomodar profundamente com a palavra estou na correria. Frase, tanto faz. Estou na correria, estou com pressa. Comecei a pegar ranço disso. Gente, o tempo é igual para todo mundo. Todos nós temos o mesmo tempo. E por que tem gente que vive uma paz, uma plenitude, e tem gente que vive na correria? Porque ainda não entendeu o motivo de estar aqui. E existe um caminho, existe uma verdade.
que ela está ali, de braços abertos para ser revelado a todo aquele que crê, a todo aquele que buscar, a todo aquele que renunciar, a todo aquele que obedecer. Tá ali a resposta, a verdade, o caminho, de braços abertos para pegar todos aqueles que querem viver mudanças, viver transformações, ainda neste tempo, ainda neste tempo, ainda nesta estação, ainda este ano e os próximos meses, os próximos dias, as próximas semanas. É não ser escrava das emoções. Nossa, eu já fui muito escrava das minhas emoções. Eu ainda estou aprendendo a lidar com as minhas emoções. Quando alguém fala assim, eu fui curada da ansiedade. Mentira, não existe cura da ansiedade. Existe governo, existe domínio próprio sobre a ansiedade, sobre a raiva. Todas as coisas que nós sentimos, existe sim a possibilidade de a gente governar sobre essas coisas. Eu me iro, eu também sinto raiva, eu sinto vontade às vezes de matar meu marido. E tá tudo bem, porque eu tô viva. Se eu tô viva, eu vou sentir essas coisas. A grande diferença, que é o X da questão aqui, é: eu quero aprender a lidar com isso. Ou eu vou só empurrar com a barriga e eu vou fingir que não é comigo. E eu vou entrar e sair de relacionamento, porque eu não quero exercer o governo próprio, o domínio próprio sobre as minhas emoções, sobre as minhas atitudes, sobre as coisas que eu faço. E aí? Qual é que vai ser? Te pergunto. Qual é que vai ser? Terminei. Bora pro meu compromisso. Vou orar por nós, que nós tenhamos, em nome de Jesus, um dia abençoado. Declaro aos céus e terra que hoje é o dia de plantar tudo aquilo que a gente quer colher ali na frente. Hoje nós recebemos a graça, a oportunidade de fazer diferente e plantar decisões e escolhas diferentes, deixando para trás tudo aquilo que já passou, tudo aquilo que já foi, porque não tem como mudar. Mas o tempo não cura. O que cura são decisões, escolhas, ações. O agir cura. Pai, o que hoje, no dia de hoje, eu preciso olhar para plantar decisões diferentes e colher amanhã e depois, referente ao que eu quero viver, não o que eu estou vivendo. Pai, nós somos muito gratas, nós somos muito gratos aonde a gente chegou. Eu aprendi muito, Paizinho, aprendi muito. Todas as histórias, todas as crises, todas as dores que eu vivi, eu sou muito grata a tudo, porque eu cresci com elas. Eu não seria metade da mulher que eu sou hoje se eu não tivesse vivido tudo que eu vivi. Gratidão, Deus. Gratidão, Pai. Declaramos um domingo abençoado em nome de Jesus para nós e todas as famílias que ainda não foram tocadas, Pai, pelo teu amor. Eu visualizo agora flechas do teu amor, elas são douradas, invadindo as casas, invadindo as famílias nesse tempo, Pai. Neste dia, dia 12 de abril de 2026. Muitas e muitas e muitas famílias, muitas casas estão sendo impactadas agora pelo teu amor. Porque quando uma voz, ela se levanta para declarar o teu amor, o teu reino, muitos e muitos e muitos e muitos e muitos são tocados. E você que foi impactada por essa palavra, ou impactado por essa palavra, transborde. Toda vez que a gente compartilha algo que a gente recebe, a gente multiplica. Nós somos abençoadoras, abençoadores, multiplicadores. Está lá em Gênesis. Nós viemos para dar vida e vida em abundância. Muita abundância. Crescer de todas as maneiras que estão disponíveis para a gente crescer. Está disponível e eu acesso. Ergam a voz de vocês, foi através da palavra que Deus criou todas as coisas, é através da palavra que tu vai hoje plantar o que tu quer colher amanhã.
Então, cuide o que vocês estão falando hoje, porque amanhã vocês vão colher. Obrigada, Jesus, por esse tempo precioso aprendendo contigo sobre domínio próprio. Amém. Amém, amém, amém. Um excelente domingo para todos que estão aqui. Eu vou deixar essa live. Ai, meu Deus, nem vi quanta gente entrou aqui depois. Vou acenar para todo mundo. Tenham um excelente, extraordinário dia todos vocês e até logo. E aqui também. Vamos encerrar essa transmissão ao vivo. Obrigada a todos que estiveram presentes e até logo.